Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre raiz quadrada e eu preparei um resumo para a gente entender melhor esse assunto. E eu vou explicar esse resumo agora para vocês, tá bom? A gente aqui quer calcular raiz quadrada de números naturais e encontrar para essas raízes quadradas resultados que também pertençam ao conjunto dos números naturais. Quando isso acontece, a gente diz que a raiz tem um resultado exato, tá bom? E quais são esses números que vão ter esse resultado exato para a raiz quadrada? São os números que são quadrados perfeitos. Um quadrado perfeito é um resultado de um número que foi elevado ao quadrado. Por exemplo, o 15 foi elevado ao quadrado e teve como resposta 225. Então, a resposta é o que a gente chama de quadrado perfeito. Lembrando que 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá bom? E o resultado que essa conta gera é o que a gente chama de quadrado perfeito. Por exemplo, o 9 é um quadrado perfeito, porque ele é resultado de 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Beleza? Então, a gente diz o seguinte: 225 é o quadrado de 15. Então, 15 vai ser a raiz quadrada de 225, que a gente indica aqui como esse símbolo da raiz quadrada. Raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 ao quadrado é 225. 15 vezes 15 é 225, tá bom? Então, todo número que for quadrado perfeito, quando a gente extrai a raiz quadrada, a gente tem como resultado um número natural, tá bom? Tem raízes quadradas que são muito fáceis da gente calcular de cabeça. Por exemplo, raiz quadrada de 25. Eu quero saber qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 25, e é o 5. Raiz quadrada de 81 é o 9. Agora, quando a gente quer calcular raízes quadradas de números maiores, fica um pouco complicado. Por exemplo, qual a raiz quadrada de 324? Eu posso não saber de cabeça, ou até mesmo números maiores. Então, por isso, tem uma técnica para a gente descobrir essas raízes quadradas, que é utilizando a decomposição em fatores primos, tá? Então, tem como um exemplo aqui a raiz quadrada de 324. E aí eu quero descobrir que número que é o resultado dessa raiz quadrada. A primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 324. Então, tá aqui a fatoração do 324, né? Dividido por 2, 162. Dividido por 2, 81. Não é mais um número par, então não vai ser mais dividido por 2. Aí eu vejo agora que 81 é por 3, deu 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Fatorei. Se 324 for quadrado perfeito, ou seja, for o resultado de um número ao quadrado, então esses fatores aqui, ó, esses números primos que eu utilizei para fatorar o 324, eles precisam aparecer em quantidade par. E olha só, o 2, ele apareceu 2 vezes, e o 3 apareceu 4 vezes. Cada um desses números apareceu uma quantidade par de vezes. Então, com certeza... Bom, continuando. Se os fatores que aparecem na decomposição do 324 estão em quantidades pares, o 2 aparece 2 vezes e o 3 aparece 4 vezes, então 324 é um quadrado perfeito. E sendo um quadrado perfeito, significa que ele tem raiz quadrada exata. Falta a gente descobrir que número é esse. Então, vamos lá. 324 é um quadrado perfeito, logo possui raiz quadrada pertencente aos naturais. 324 vai ser igual à multiplicação dos fatores que aparecem na decomposição. Então, aqui, ó, na decomposição apareceu 2, 2, 3, 3, 3, 3. Então, quando eu multiplico esses números, eu tenho como resultado 324. Então, 324, ele é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Falei 3 demais? Acho que não. Enfim,
Como esses números estão todos multiplicando, eu posso juntar dois números iguais e escrever em forma de potência. 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, e 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Então, agora eu tenho aqui, ó, as potências todas com o expoente 2. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Tem uma propriedade das potências que diz que a gente pode multiplicar esses números primeiro para depois elevar ao quadrado. Por isso que eu peguei o 2, o 3 e o outro 3 e coloquei dentro de um parênteses para multiplicar esses três números primeiro e aí depois elevar ao quadrado. Quando eu multiplico esses três números, eu chego no 18. Então, aqui eu concluo que 324 é igual a 18 ao quadrado. Se 324 é igual a 18 ao quadrado, então raiz quadrada de 324 é igual a 18. 18 vezes 18 dá 324. Então, eu encontrei a raiz quadrada de 324, tá bom? Vocês podem agora estar se perguntando, mas se o número não for um quadrado perfeito? Bom, continuando. Se um número não for um quadrado perfeito, a gente não vai conseguir encontrar um resultado exato para a raiz quadrada. Isso não significa que ela não exista, a gente só não vai conseguir encontrar esse resultado. A gente não vai ver isso nessa aula de hoje, tá? Então, isso não vai acontecer nos exercícios. Todos os exercícios que eu passar hoje, os números vão ser quadrados perfeitos. A gente vai ver esse caso mais para as próximas aulas, tá bom? Como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de frações? É bem tranquilo, é só calcular a raiz quadrada do numerador, do número de cima, e do denominador, do número de baixo. Então, eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada dessa fração, 25 sobre 576. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 576 é 24. Então, eu calculo a raiz de cima e a raiz de baixo e tenho como resposta aqui uma fração. Fiquem atentos que quando a gente calcula a raiz quadrada, esse símbolo aqui de radical, ele some, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar sobre isso. Ah, sim. Se você não sabe, a raiz quadrada de 25 é 5. É uma raiz fácil de saber de cabeça. Se você não sabe a raiz quadrada de 576, o que você vai fazer? Vai fazer como no exemplo anterior, vai fatorar o 576 até descobrir que é o 24, tá bom? A calculadora, ela faz esse cálculo pra gente, só que a gente precisa saber fazer esse cálculo por conta própria, tá? Porque em uso de provas, de concursos, de vestibulares, vocês não vão ter a calculadora. Então, não utilizem nos exercícios a calculadora, tá? Resolvam as raízes pelo método da fatoração. A raiz que você souber de cabeça, tá ótimo, é só colocar o resultado. A raiz que você não souber de cabeça, utiliza o método da fatoração, beleza? Aqui eu tenho um decimal exato dentro da raiz. Eu posso transformar esse decimal exato em uma fração. Percebe? 0,64 tem 2 algarismos após a vírgula. Então, quando eu passo para a fração, o denominador vai ser o 100. 2 algarismos após a vírgula, 2 zeros no denominador, tá? Agora que eu tenho a fração aqui, eu posso tirar a raiz quadrada do número de cima. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, o resultado é 8 sobre 10. Que, se eu quiser, eu posso passar para número com vírgula novamente. Olha só, como tem um zero no denominador, um algarismo após a vírgula, tá bom? Uma outra coisa interessante que envolve também o estudo das raízes quadradas é a área de quadrados. Então, a área de um quadrado é esse tamanho aqui, ó, que o quadrado ocupa, tá bom? E como que eu calculo a área de um quadrado? Multiplicando lado vezes lado. O quadrado é uma figura que possui... Bom, o quadrado é uma figura que possui os 4 lados iguais. Então, quando eu multiplico 2 deles, eu estou multiplicando 2 números iguais. Então, lado vezes lado é lado ao quadrado, porque são o mesmo número, então eu posso colocá-lo ao quadrado, tá? Vamos ver um exemplo aqui.
qual a área de um quadrado de lado 5 metros? Então, para saber essa área, eu tenho que fazer 5 metros vezes 5 metros. 5 vezes 5 é 25. E metro vezes metro, metro ao quadrado. Por isso que a unidade de medida de área está sempre ao quadrado, tá bom? Muito tranquilo, muito fácil. Exemplo 2 é o que envolve a raiz, que eu quero saber qual o lado de um quadrado que tem área igual a 144 metros quadrados. Ou seja, essa área ela é resultado de um número multiplicado por ele mesmo. Logo, 144 é um quadrado perfeito. Como a área lado vezes lado, que é lado ao quadrado, e lado ao quadrado é igual a 144 metros quadrados, para eu descobrir quem é o lado, eu vou tirar a raiz quadrada de 144 metros quadrados, tá? E qual é o número que multiplica? Então, a raiz quadrada de 144 metros quadrados vai dar 12 metros, porque 12 vezes 12 que dá 144 e metro vezes metro que dá metro ao quadrado. Então, aqui eu estou fazendo o caminho inverso. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? 12. Qual a unidade de medida que multiplicada por ela mesma dá metro ao quadrado? 1 metro. Então, o quadrado tinha 12 metros de lado, tá bom? E agora aqui vem atividades para vocês realizarem. A atividade 10, a entrega via WhatsApp, me enviar no privado as fotos, tá? Legíveis, com nome e turma, até o dia 16/8, que é o próximo domingo, tá bom? A gente vai começar agora a trabalhar com prazos de entrega para todo mundo caminhar junto, não ficar deixando a atividade acumular. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, então, se estiverem com dúvidas, me enviem, mas não deixem de realizar as atividades, tá bom? A primeira atividade é para resolver essas raízes quadradas pela decomposição em fatores primos. Todos esses números são quadrados perfeitos, então todos vão ter uma raiz quadrada exata, tá? Aqui a gente tem o cálculo de uma raiz com fração, a gente já viu que é bem simples. Um decimal exato, que você pode transformar em fração, a gente também viu que é bem simples. E aqui eu não coloquei exemplo, mas também bem simples. A gente tem uma dízima periódica e vocês podem transformar essa dízima periódica em uma fração e depois extrair a raiz, tá bom? E aqui um probleminha com área. Calcule a medida do lado dos quadrados que possuem as seguintes áreas. Então, se cada uma dessas é a área de um quadrado, então qual o lado do quadrado, tá? Bom, essa é a atividade da semana. Ótimos estudos para todos vocês. Abraço!